Bom, gente, sejam bem-vindos a esse novo episódio, no qual a ideia é trazer aqui alguns profissionais. E claro que eu não podia deixar de convidar como um primeiro profissional, um baita profissional, e que virou um grande amigo da nossa família ao longo dos anos, que é o Dr. Marcos Vinícius Moreira. Obrigado, Fê. Obrigado pelo convite. O Vini é médico ortopedista. Ele veio aqui para esclarecer algumas dúvidas para a gente, principalmente de vocês. Vocês sempre nos questionam em cada consulta ou através das redes sociais. E aí, por que não trazer um baita profissional para falar um pouquinho sobre vários assuntos aí comuns dentro do treinamento para vocês. Então, para apresentar o Vini, eu trouxe aqui, claro, uma lista, porque o currículo dele é gigantesco e não dá para colocar só num caderninho. Mas o Marcos Vinícius Moreira, mais conhecido como Vini, ele é médico ortopedista, tem especialidade em medicina e ortopedia pediátrica. Ele é um dos principais ortopedistas pediátricos do Brasil, se não for o principal ortopedista pediátrico. Tem especialização em medicina esportiva, foi médico do Santos durante alguns anos. Ele atende tanto aqui em Santos, no consultório da Solaces, consultório particular, quanto no Albert Einstein, em São Paulo. Então vocês conseguem encontrar tanto aqui em Santos quanto em São Paulo. O Vini hoje, ele vai trabalhar aqui com a gente num bate-papo. Então eu vou fazendo algumas perguntas para ele, que é bem comum aqui para vocês, e ele vai nos explicar. Pois não. Bora? Bora lá. Vini, a primeira pergunta que eu tenho para você é a respeito das principais lesões que a gente encontra tanto dentro do centro de musculação quanto no CrossFit. Se você quiser falar um pouquinho sobre o que pode trazer essas lesões, o que mais você encontra no consultório. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer a introdução, que é sempre muito gentil e me superestima de uma maneira que, enfim, só posso agradecer. Sobre as lesões da musculação e do CrossFit em especial. Então, vamos lá. O que a gente vê no consultório ainda hoje é o básico, entre aspas, a falha do básico, né? Quando a gente fala sobre periodização, pô, você manja pra caramba, enfim. Tem essa questão de respeitar o condicionamento atual do atleta, né? Sim. Seja ele um atleta principiante, seja um atleta já mais maduro, com muita experiência. E até hoje, ainda hoje, o que a gente mais vê em consultório é justamente a falha no respeito ao quanto esse atleta tem para dar, né? Então, os dois extremos chamam a atenção em especial. O atleta iniciante, por motivos quase óbvios, aquela ansiedade natural de querer se integrar ao treinamento, de querer buscar algum resultado ainda aqui de curto prazo e acaba não respeitando o próprio condicionamento, então ele vai ter aquelas lesões de sobrecargas próprias de quem é sedentário ou de repente ficou parado por muito tempo a despeito de uma boa memória muscular. Perfeito. Né? O cara está sedentário, então vai ter toda aquela questão. E o oposto também é verdade, aquele cara que treina bem, pô, sabe tudo, gesto perfeito, não sei o que, aí de repente entra, por exemplo, num ciclo de hipertrofia, pô, vou ganhar mais peitoral, mais não sei o que, e aí também se equivoca no condicionamento, quer dizer, de alguma forma... Ele acha que ele pode tudo, né? É natural, né? O cara tem muita experiência e a gente entende isso. Mas, por exemplo, um exemplo classicaço, assim, bem clássico, atleta, via de regra masculino, mas claro, pode ser feminino também, com lesão de peitoral, fazendo supino. O cara fazendo quase, sei lá, 100% de carga máxima, isso aqui, pau, estoura o peitoral e aí já vai. Quer dizer, não deixa de ser uma forma da gente se equivocar, né? No condicionamento, no que aquele corpo tem para dar, né? Não tinha para dar, Exato. Ultrapassou, então teve a lesão. E é claro, entre um extremo e outro, uma série de lesões mais comuns, lesões musculares, lesões articulares. Uma coisa que a gente vê com frequência, é um pouco mais técnica, mas eu acho que é legal de entender, é a questão do que a gente chama de amplitude de movimento funcional. Quer dizer, vamos imaginar que a amplitude do meu cotovelo vai, sei lá, do 0 ao 140, sei lá. Mas a bem da verdade, para você recrutar essas fibras musculares, você não precisa ir do 0 ao 140. Você não precisa exagerar nesse movimento todo, né? Mas aí o pessoal vai, né? Joelho... Vai no máximo, porque ele ouviu falar que tem que fazer o máximo sempre, acaba tendo lesões. Aí a articulação vai embora, seja ela qual for, na verdade. E em especial, e aí citando um pouquinho o início da nossa conversa sobre a questão do CrossFit. Sou fã de CrossFit, acho legal pra caramba. Muito colega meu não indica, ou sei lá, tem alguma reserva. Eu não faço parte desse grupo. O CrossFit é legal, eu acho uma ótima ideia. Agora, a exemplo de toda modalidade, vai ter prós e contras. Seus pontos bons, seus pontos ruins. Pontos ruins, natural, como qualquer outra modalidade. E no que diz respeito ao cross,
Essa questão da amplitude do movimento me parece em alguns momentos um pouco exagerada, Sim. desnecessariamente. É a única, talvez, crítica mais pontual que Inclusive eu por faria. pessoas que ainda não têm, inclusive, aquele gesto motor. Exato. Chegou Exato. agora no CrossFit. Foi o que eu falei pra você agora há pouco, né, que a gente estava conversando. No CrossFit, o que eu vejo como um principal problema é quando a gente encontra um aluno inexperiente, empolgado, com um professor muito Isso. empolgado, sem freio, né? E aí tem toda a questão da expectativa de resultado, né? Quer Que dizer, é tudo o pra que, ontem. repito, é natural, eu entendo também, mas biologia é biologia. É isso aí. O músculo, tua articulação, ela vai ter uma velocidade que respeita a biologia. Eu brinco muito com isso no consultório. Não é a velocidade da internet. Não tem Exatamente. jeito, você não vai dar uma bugada e pá, ficou fortão. Não, não vai rolar. Então vai ter um tempo ali é natural. E para aprender o gesto, especialmente um gesto que você não faz habitualmente, leva um tempo, é natural, é normal. Alguns aprendem um pouco mais rápido, um pouco mais. Mas se a gente for pensar no gesto motor esportivo, levam anos, né? Para ele ter a Sim, expertise daquele movimento, né? Só que ele certamente. quer já no primeiro mês estar fazendo um movimento perfeito. O exemplo mais clássico aí nesse sentido não é no cross ou na musculação, mas é na própria corrida, no pedestrianismo. Verdade, verdade. Todo mundo, é natural, de novo, não é uma crítica, é natural. Todo mundo acha que sabe correr. Mas se você filmar, fizer uma análise de marcha, de treino, das pessoas correndo, É bem difícil, né? você vai ver a diversidade de tipos de corrida. E aí você começa a identificar cadeia posterior curta, core fraco, cintura escapular fraca, então o cara tem que girar muito o tronco, cansa rápido e assim sucessivamente. O cara é capaz de correr? Claro que ele é capaz de correr, mas ele é eficiente na corrida? A corrida, esse ponto que você tocou, é uma das principais modalidades procuradas quando a pessoa está, por exemplo, querendo emagrecer. Vou correr, eu vou sair para correr, mas será que é só sair para correr? Então, aí vem Aí lesão. com dor aqui, Exatamente. aí fica um mês sem treinar, aí entendeu? Para todo o planejamento. Que é tudo que a gente não quer, a gente estuda para manter o pessoal treinando, É verdade, entendeu? é verdade. Você falou um ponto que é muita verdade. Agora eu vou te trazer aqui uma outra pergunta que ela é muito comum e eu tenho ouvido muito nos últimos, principalmente meses, da epicondilite. Eu Então, queria que você explicasse, claro, de uma forma breve, simples, o que é a epicondilite, como que ela aparece, como que ela desenvolve. para isso eu vou dar um passinho só para trás para o pessoal poder, quer dizer, um músculo, um tendão, ele basicamente é uma unidade que gruda, vamos chamar assim, no osso, tá? Então ela está grudadinha no osso aqui, ali, quando ela contrai, ela gera movimento. No caso do cotovelo, existe uma região chamada epicôndilo, que serve de origem para alguns músculos. Então, quando o epicôndilo, que serve de origem para alguns músculos, inflama, porque esses músculos foram sobrecarregados de alguma forma, nós chamamos de epicondilite. Então, é a inflamação dos músculos que se originam no tal epicôndilo, via de regra por sobrecarga, e essa inflamação gera dor, etc., como qualquer outra inflamação. E por estar especificamente em uma região chamada epicôndilo, nós chamamos de epicondilite. Perfeito. Então ela é um processo inflamatório que leva o nome do local que ela Perfeito, está exato, sinalizando. exatamente. E existe algum fator dentro do treinamento que pode piorar ou melhorar a epicondilite? Os fatores de piora mais clássicos são as atividades que demandam muito grip, né? Pegada. Muita pegada. De novo, vou falar do supino, puxador costa, enfim. Tênis. Tênis, pra caramba, né? Trabalhos com raquete, né? De um modo geral, especialmente bola rápida, encordamento tenso, né? Aquela pancadona. Aqui no Brasil é mais comum tênis no saibro, então é uma bola um pouco mais lenta, mais encaixada. Mas quando você vai para o cimento, por exemplo, ou quando você aumenta a tensão do encordamento da raquete, a bola fica muito rápida. Energia cinética, não tem jeito. Aí é pancadão que vai ter que absorver aqui. E quem vai segurar a pancada é justamente essa região. Aí vai embora, né? Vai que é uma beleza, vai embora. E ela é uma lesão bem recorrente. Nos últimos meses, muitas pessoas reclamando de epicondilite. Claro que também aumentou a frequência de outras modalidades em conjunto. Tem muitas pessoas fazendo beach tênis. Muitas pessoas fazendo frescobol, aqui a gente mora numa região de praia. Verdade. O próprio tênis cresceu muito nos últimos anos e aí as pessoas estão fazendo essas modalidades em conjunto com uma sobrecarga dentro de um centro de treinamento, seja musculação ou crossfit, no qual eles não estão minimamente preparados e aí eles acabam trazendo esse tipo de lesão. Não, boa lembrança. Esportes de raquete mesmo, no caso do frescobol, né, e do beach tênis, que tem uma energia um pouco menor do que o tênis de quadra, propriamente dito, ainda assim,
a gente observa que a repetição é muito grande. O esforço repetitivo, né? Exato, aí é a sobrecarga de volume. Tá. Né? Não é tanto a sobrecarga de intensidade. Né? Aquela coisa, vou levantar um Fusca, não sei o quê. Sobrecarga de intensidade. Não. É aquela coisa, vou levantar uma pena, mas eu vou levantar 1 milhão de vezes. É isso aí. Claro. Isso, inclusive, é bem bacana a gente falar, porque muitas pessoas confundem carga com peso. E não necessariamente a gente está falando a mesma coisa. O peso, a gente pode falar da unidade de medida de um determinado produto, de um peso, de um halter. A carga é o trabalho que está sendo feito, seja pelo próprio peso ou pela repetição, pelo volume que ele está explicando. Exato. Isso é bem bacana. Agora, um outro ponto aqui, que também aparece muito, eu acho que você vê isso diariamente no seu consultório, é da condromalácia. É uma outra queixa comum mesmo, frequente. O que é a condromalácia? Como que ela aparece? A condomalácia é um termo que é muito utilizado pro joelho, a bem da verdade, né? Mas se a gente for muito semântico, assim, a condromalácia é o termo, se a gente separar a palavra, condro vem de cartilagem, basicamente, malácia vem de amolecimento. Então, a bem da verdade, condromalácia é um termo genérico que cita o aspecto amolecido, né, com uma resistência menor de uma área de cartilagem. Pode acontecer, portanto, em qualquer articulação, mas é muito mais frequente no joelho e, em especial, na cartilagem que reveste a face articular da patela. Por isso que o nome é condromalácia patelar. Exato, né? Perfeito, é isso mesmo, é isso aí. E ela aparece como? Também é por esforço repetitivo, é por um trauma? Qual que é o jeito mais comum dela? A patela, na verdade, eu vou falar um pouquinho da patela. A patela é um osso que nós chamamos de um osso sesamoide. O osso sesamoide é basicamente um osso que fica no meio de um tendão, para ser bem simplista, tá? Então imaginem que a tua coxa, o teu quadríceps, termina num tendão. Em vez desse tendão ir direto para a perna e fazer a função que ele tem que fazer, tem um osso no meio. Esse osso, obviamente, tem a função. A natureza não é boba. Não põe nada no lugar errado. Extra ali, esqueci, coloquei uma coisa a mais. Não, na verdade a patela está ali justamente para melhorar a eficiência do aparelho locomotor, do aparelho extensor. Olha que Quer dizer, na medida em que você estende teu joelho, lembrando, é um movimento antigravitacional muito importante, né? Vence a gravidade. Quanto mais eficiente for teu aparelho extensor, menos ATP, menos energia você gasta. Então é uma forma de conservar a energia e por isso se tornar mais eficiente. Sim. Isso é mó legal. Exatamente. Ocorre que, como a patela tem uma resistência têncil diferente, porque é um osso naturalmente, de um tendão de um músculo, ela absorve muita carga. Então a face articular da patela é obrigada a receber muita carga durante a função do joelho, do aparelho extensor. Essa cartilagem via de regra acaba sendo sobrecarregada, em especial quando você utiliza uma amplitude de movimento do joelho com sobrecargas de volume muito importante. E aí, claro, a gente pode somar outros fatores envolvidos. São coisas mais técnicas, um pouco mais chatinhas, mas para tentar resumir, existem padrões de alinhamento entre o que nós chamamos o aparelho extensor, que vem do quadríceps aqui em cima, reto femoral, etc., até a tuberosidade anterior da tíbia, que fica logo abaixo, né, do joelho da patela. Quando esse alinhamento tem alguma alteração de ordem rotacional ou angular, que modifique um pouco a função, você acaba sobrecarregando mais a patela e, portanto, tendo uma chance maior de ter condomalácia. Muito basicamente, mas é mais ou menos isso. Bacana, porque ela é muito comum, né? Muito. Justamente causada pelo tal desequilíbrio, né? Tem vários fatores legais para a gente discutir sobre isso. É um tema que eu adoro conversar, você manja pra caramba disso que eu sei. Mas assim, se eu pudesse resumir em alguns pontos, existe o aspecto ortopédico, como eu comentei, a questão da angulação rotacional, enfim, né? E tem a questão da periodização. A condomalácia não à toa é mais comum, por exemplo, em mulheres. Se a gente observar a ênfase de um treino de musculação tipicamente feminino, por exemplo, eu adoro treinar perna, mas é muito a maior parte dos caras... a molecada foge. Eu já faço futebol, não vou fazer treino. Exato, o cara quer ter peitoral, bíceps, enfim, tudo bem. Mas o fato é, quando a gente faz muita repetição, sobrecarga de volume, sobrecarga de intensidade em membro inferior, a gente quase sempre acaba treinando muito glúteo máximo, abdutores também, glúteo médio, etc. E muito quadríceps, né? A gente brinca, o cara quer ter colchão, não sei o quê. E, de novo, beleza. Ocorre que a maior parte do gesto esportivo para esses grupos musculares inclui algum grau de flexo e extensão do joelho. Ou seja,
de recrutamento do aparelho extensor. Uhum. Então o cara não descansa, né? Pois é o tempo inteiro, né? O cara não descansa. É verdade. Caramba. É. E aproveitando que você explicou aí sobre a questão que vem desde o quadril até abaixo do joelho, me explica um pouquinho sobre as lesões, a correlação entre lesão de joelho e core. Porque a Legal. gente sabe que tem bastante correlação, né? Explica um pouquinho sobre isso. Esse é um tema que os artigos, sei lá, talvez sempre foi estudado, mas assim, para ser justo, né? Talvez os artigos de 15 ou 20 anos para cá, em especial 15 anos, têm dado muita ênfase de maneira muito justa, na minha opinião, pelo menos. Porque é interessante, se você observar, quase toda a modalidade, eu confesso que eu não lembro de nenhuma exceção agora de bate-pronto, do futebol ao balé, sei lá, do tênis, que nem a gente comentou agora há pouco, ao, sei lá, vôlei. Se você não tem um core forte, o gesto esportivo, de alguma forma, vai ser prejudicado, seja por um gasto energético maior, Por uma ineficiência do movimento. Exato. Por uma necessidade de amplitude de movimento que compense esse core não tão forte. E aí, especificamente em relação ao joelho, dá para imaginar, por exemplo, sua rotação de pelve, sua rotação de tronco, sua estabilização de pelve e tronco num determinado gesto, que inclua naturalmente o membro inferior, em especial o joelho. Se o teu core não é suficiente, não é forte o suficiente, em algum momento você vai sobrecarregar as articulações vizinhas. Seja a sua cintura escapular, seja a sua cintura pélvica, sejam articulações primordiais no gesto primário, no que você está fazendo. Sim. E aí, quadril, joelho, mas em especial joelho, porque o joelho acaba entrando no gesto esportivo de membro inferior em quase tudo, né? Quase 100% dos É movimentos. complicado não estar envolvido. Isolar ele, né? Isolar, Não exato. tem Muito como. difícil, muito difícil. Né? Não estou falando, por exemplo, da musculação. Alguém pode estar pensando, mas peraí, eu sento na minha cadeirinha extensora e isolo meu joelhinho e faço só Mas gesto. você não faz só cadeira extensora. Exato. Não é essa a questão, Sim, claro. sim. Né? A questão é quando você tem um gesto mais composto, mais complexo. Nesse gesto habitual, quando você tem algum segmento do teu corpo que não está no mesmo nível dos demais, e o core é um deles, porque o pessoal acaba atendendo um pouco menos, as articulações vizinhas vão precisar dar uma compensada. Então você começa a sobrecarregar a lombar, de repente o teu ombro, ou o teu quadril, ou o teu joelho, e aí você vai ter, por exemplo, coisas de consultório muito comuns, bursite trocantérica no quadril. Uhum. Você fala, por que eu tenho bursite no quadril? Aí você vai ver o desequilíbrio muscular desse paciente, desse atleta, a pelve dele inclina demais. Por exemplo, corrida é um exemplo muito legal de dar. Se você analisa o gesto da corrida de um atleta, eventualmente você pode encontrar uma oscilação pélvica muito grande, acima do razoável. Aí você vai ver, de repente ele tem uma fraqueza em determinado grupo muscular. De novo, vou falar do corpo porque é um ponto de muita atenção. É um grande estabilizador, né? Exatamente, ele é um estabilizador de modo que ele diminua a oscilação. Quando você precisa oscilar demais, significa que você precisa compensar. Então, você acaba sendo menos eficiente no gesto. Quando você oscila menos, significa que o seu trabalho está sendo muito assertivo. Então, você está gastando menos energia e, portanto, você vai mais longe. E com menos tempo, dependendo, claro, do objetivo do treino. Ou, enfim, da modalidade. Quando o teu core é fraco, por algum motivo, mas minha coxa está desse tamanho, mas o teu core é fraco, por exemplo, o que vai acontecer é que você vai ter que oscilar teu tronco mais. Porque você está dando... Para compensar. Exato, você está dando uma mensagem para a perna, para a coxa, para o membro inferior, que não é acompanhada por outros grupos musculares. Então as lesões vêm muito em decorrência disso. Eu gosto muito de dar exemplo de novo do pedestrianismo, que é muito comum, né? Uhum. Eu escuto isso muito no consultório. Doutor, por que eu preciso puxar ferro para o braço, para a cintura escapular, se eu corro? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falo, olha você correndo. Você tem que oscilar, teu membro superior. Você tem que estabilizar. A cintura escapular faz parte da estabilização do Tudo está tronco. interligado, né? Está super interligado. Exatamente. Se você gastou mais ATP aqui, não sobrou para a perna, meu irmão. Exatamente. Uma hora vai faltar em algum lugar. E aqui, como a gente lida com bastante corredor, quando eu monto o planejamento de treinamento desse corredor, eu coloco muito treino de superior, core, fortalecimentos específicos, e as pessoas estranham. Mas se eu só corro, por que eu vou ter que fazer supino? Por que eu vou fazer remada? E aí é uma baita explicação para vocês entenderem o quanto importante é esse grande estabilizador para movimentos que exclusivamente na nossa cabeça é de membro inferior.
poxa, não tem o porquê. E tem essas Nossa, explicações. tem muito motivo. E Tem muito motivo. e o Vini falou muito bem sobre isso, porque é importante. Se você não tem uma grande estabilização, você vai causar uma ineficiência do movimento, do gesto motor, você vai gastar mais energia, você pode ter menos performance justamente por conta de um erro bobo de periodização. Exato, exatamente. Bacana, Vini. Tá acabando. Tá Que acabando. pena. Hérnia de disco. Hérnia de disco é um assunto também bem discutido. Há muitos anos atrás, a pessoa que recebia esse diagnóstico, ela era automaticamente proibida de fazer qualquer tipo de atividade física verdade. o resto da vida, né? E aí eu queria que Era você comum. explicasse um pouquinho sobre o que é a hérnia de disco, sobre as fases de tratamento, quando Sim. é que pode ou não treinar. Legal. Também é um tema bem recorrente de consultório enfim, a gente vê realmente com muita frequência. Primeiro vamos falar do disco, né? Quer dizer, o que é o disco? Desculpe a redundância, o disco é um disco, é redondinho, que basicamente tem um anel um pouco mais rígido com um conteúdo mais gelatinoso. Esse conteúdo mais gelatinoso absorve o impacto e o anel não permite que essa gelatina se expanda. Então você fica ali como se fosse um coxim, uma borrachinha para receber carga. Quando esse anel perde a capacidade de manter essa gelatina no meio, ele, entre aspas, ele quebra, ele cede. Então essa gelatina meio que sai um pouco de onde ela deveria ficar. Quando ela sai, virou hérnia. Basicamente é isso. Então a gente está falando basicamente de uma unidade que é cartilagem com essa função que eu comentei. O disco nada mais é do que uma cartilagem especializada. É um tipo de cartilagem com conteúdo com essas funções que eu comentei. Então a hérnia é basicamente quando esse conteúdo mais gelatinoso consegue sair do lugar onde ele deveria ficar, porque o anel que era mais rígido cedeu por sobrecarga, por degeneração, por um gesto equivocado em algum momento e assim sucessivamente. Tá. E hoje, quando a pessoa tem o diagnóstico de hérnia, ele automaticamente está proibido de fazer exercício físico. Como que é feito esse progresso do tratamento? Veja, as hérnias de um modo em geral, a conduta para as hérnias tem mudado constantemente, desde o tratamento conservador a eventualmente tratamentos cirúrgicos. Esse é um tema bastante extenso, mas vamos imaginar a prática, né? Quer dizer, a prática imagina um paciente hoje que chegou no consultório com uma crise, está com dor, travadão, aquela coisa toda. Claro que no momento em que ele está com crise, a gente tem que tirar essa crise dele, então a gente vai apagar incêndio ali. Realmente não há como manter esse paciente num nível de treino, especialmente quando ele está na crise. Na crise eu preciso tirar esse cara da crise. Ele mal consegue levantar da cama. Ele não anda, coitado, tá morrendo de dor. Me interessa tirá-lo da crise por dois motivos, aí é legal de entender. Claro, a dor, ninguém quer que qualquer um tenha dor, mas eu quero que ele volte a treinar logo. A gente sabe que períodos prolongados sem treinos não é legal. A natureza é fogo. Te dificulta para ganhar e te facilita para perder. Então a gente estuda e tenta tratar justamente para retornar esse paciente o mais rapidamente possível ao treino. Então já fica a dica, quer dizer, olha, quando alguém fala para, se for um cara bem orientado, para. Porque não adianta ir contra, você só vai piorar uma lesão que precisa ser resolvida mais rapidamente, justamente para você voltar mais rapidamente. Você comentou do incêndio, você está no meio de um incêndio, você tem que apagar o incêndio. Apagou o incêndio, a gente já começa com treinos, claro, proporcionais à dor, à lesão, etc., o mais rapidamente possível. Nos interessa, entenda, para o nosso amigo que está vendo, precisa ficar claro isso. Para quem é educador físico, médico do esporte, quem estuda isso, o que eu vou falar não é uma opinião pessoal, tá no livro. A prática esportiva é a cura. Ponto. Quem quiser discutir isso, com todo respeito, a gente conversa, eu vou provar com tranquilidade, assim como você também. Não é uma opinião. Não é uma opinião. Isso tá no livro. Catalogado, isso. Tá no livro. A prática esportiva é a cura. Ponto. Não é o remédio. Eu vou usar a medicação, eu vou usar o que for necessário para apagar o teu incêndio, vou resolver o teu problema. Porque me interessa resolver teu problema também para você voltar a treinar o mais rapidamente possível e não perder as qualidades que você adquiriu ao longo do tempo. Isso é muito importante que fique claro. Quando a gente fala, por favor, para, não é porque a gente quer parar ninguém. É porque eu também quero que você volte logo. Sim, e aquele momento pode atrapalhar o tratamento. Não, veja, eu tenho pacientes que às vezes não fidelizam, é natural. Vai ter sempre o cara que vai dar uma duvidada, é natural isso, é do humano isso. E esse cara fica mais tempo parado. Sim, que ele não está respeitando. Ele não volta rápido, ele não volta, ele não entende que ele perdeu um tempo, entendeu? Veja, para o paciente que tem hérnia, para tentar deixar mais claro,
Na crise, a gente tem que resolver a crise o mais rápido possível, tá? Supondo, resolveu a crise, o paciente ficou sem dor, né? Resolveu o quadro clínico. Entenda, atividade física eu não vou usar o termo cura para não ser injusto, mas é a forma de tratar a hérnia por toda a sua vida. Quanto mais forte, mais adequado for seu treino, mais protegida vai estar aquela determinada articulação. Não se engane. Quando a gente fala do joelho, as pessoas veem uma articulação. Quando a gente fala de uma hérnia, uma vértebra em cima da outra, o pessoal às vezes não se liga que é só uma articulação. Sim. Como um joelho, sei lá, como um quadril. É uma articulação. Claro, a coluna tem várias articulações. Um monte de ossinho pequenininho em cima do outro. Então, um monte de articulação. Claro, perfeito. Não é igual ao joelho? Claro que não. Mas é uma articulação. Como é que eu protejo uma articulação, entre aspas, doente? Se o meu joelho tem lá lesão de ligamento, não sei o quê, que não precisou de cirurgia, mas tem lá uma lesão. Tem um monte de gente que tem. Como é que eu protejo esse joelho? Ganhando força. Se eu tenho um membro forte... Dando estrutura. Eu dou estrutura, aquela articulação fica protegida. O raciocínio biomecânico é o mesmo para a coluna. Na verdade, o paciente que tem hérnia, protusão discal, claro, fora da crise, sem dor, ele precisa ainda mais de treinamento de força, de fortalecimento. Para dar estabilidade, para dar proteção. Proteção. Ou seja, uma estrutura forte é quem vai te prevenir, inclusive, futuras lesões, Sim. vai tratar um problema e vai evitar com que aquele problema se agrave, vai fazer com que você esteja curado, como você citou, né? Eu evito só usar o termo curado, e aí vale uma explicação pelo seguinte. A gente costuma falar isso em consultório. Uma lesão de cartilagem, vamos chamar, o disco lembrando, o disco é uma cartilagem, então uma lesão do disco é uma lesão de cartilagem. Lesões de cartilagem são iguais à lesão de neurônio, é uma boa comparação. Quando você perde um neurônio, por qualquer motivo, você perde esse neurônio. Não tem como fazer um neurônio novo. O que acontece é que há novas ligações entre os neurônios que sobraram, tá certo? Mas o neurônio perdido, ele é perdido. Não vai vir um novinho e falar, entrei no lugar dele. Cartilagem é a mesma coisa. Ela não tem um processo regenerativo para voltar ao estaca zero, ao ponto zero. Não. Perdeu cartilagem, perdeu. Por isso que você tem que tratar bem dela. Porque você tem que imaginar que você vai chegar, sei lá, aos 90 anos de idade, dependendo daquela cartilagem que nasceu contigo. Se você queima a largada e detona essa cartilagem ao longo dos primeiros anos da tua vida, elas vão fazer muita falta no final. Trata bem delas. Vai causar limitação mecânica, vai deixar acamado mais cedo. Sei lá, em algum momento ela vai fazer falta. Em algum gesto, em alguma coisa, entendeu? Então, toma cuidado com isso também, para o nosso amigo que está... Veja, muita gente sai falando, toma isso, toma aquilo, vai regenerar a cartilagem. Turma, me desculpa. Não tem como. Isso não é verdade. Isso não existe. Trata bem da sua cartilagem, porque uma vez perdida, seja do dedão do pé, sei lá, cartilagem, sei lá de onde você quiser, perdeu. Não vai ser pozinho, cápsula que vai fazer com que aquilo volte a estaca zero. Não vai. Por isso eu repito, a prática esportiva é a cura, usando o termo de maneira mais permissiva, claro. Repito, eu não vou fazer uma cartilagem voltar. Então, para deixar bem claro, para não parecer uma informação equivocada. E eu vou falar por mim, eu não me cuido do jeito que eu gostaria e eu tenho hérnia cervical e lombar. Quando eu estou treinando, eu estou melhor. Com certeza. Nos períodos que eu não consigo treinar, elas lembram, estou aqui. Aí você fala, olha só, desgraçada, apareceu. Faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Então, e repito, isso serve, na verdade, para qualquer segmento, qualquer cartilagem, qualquer região do teu corpo que tenha lesões de cartilagem de qualquer natureza. É legal entender isso, turma. Vou repetir para deixar bem claro. Cartilagem gasta, não há como retornar. Então, trata bem dela, tenha pena dela, cuide bem dela. Deixe seu músculo forte, estruture o seu corpo. Ele nasceu para ter estrutura, né? Exato. E a gente tem aí deixado de fazer treinamento, a gente está numa fase de menos exercício físico, a gente está se preocupando muito com outras coisas e a gente está perdendo qualidade de vida justamente por uma questão física, né? Sim, tem uma pancada de trabalho legal saindo sobre sarcopenia, por exemplo, né, que é a perda de massa muscular ao longo dos anos e tal. E o que está mais assustando a gente agora, há poucos anos, a bem da verdade, é que a população infanto-juvenil está gerando menos reserva muscular em razão dos hábitos atuais. Então, a gente já está projetando que a sarcopenia
das próximas décadas nesses pacientes, desses futuros, vai ser uma proporção pior. Ou seja, cara, a gente piorou. Olha só, a Tá gente tem piorando. tudo para melhorar. Nós estamos A piorando. gente tem conhecimento, a gente tem profissional, a gente tem centros de treinamento e a gente está piorando algo que tinha Eventualmente, tudo para sim. ser melhor, né? Pra ser Exato. melhorado. Porque o cara já parte de uma reserva muscular menor. Olha só, Então, quando ele começar a perder, em vez de ele começar a perder daqui, ele já está perdendo ele já está de perdendo baixo. aqui. É. Logo, logo ele já está... Então, ele chega numa região muito baixa muito rapidamente, entendeu? Numa idade eventualmente, inclusive, mais precoce. Então, isso tem preocupado pra caramba a gente. Olha só. Quer dizer, a população infanto-juvenil está gerando menos reserva muscular, porque os hábitos atuais são mais de tela e tal, então tem mais sedentarismo envolvido. Então, se projeta, usando, claro, o que a gente sabe até hoje, que na hora que essa população for adulta, especialmente quarta, quinta, sexta década de vida, a sarcopenia nessa população provavelmente vai ser mais intensa, porque Sim. ele partiu de um básico mais baixo. Inferior. Ele já não tem massa muscular para perder. Pô, e a gente sabe disso, entendeu? Quer Pois dizer, é. existe essa informação. Pois é. É um A gente pecado. tem tudo na mão e a gente não Mas tá tá usando. difícil, meu, de tirar a molecada da cadeira, né? É complicado. Celular da dopamina. a gente pega É, prazer, exato, exato. É o prêmio instantâneo. né? Exato. Treinar dói. Treinar tem que sair de casa. É, da preguiça. Só que eles não lembram que lá na frente ele vai ter o benefício daquilo, né? Sim, E esse benefício não é só estético, é estrutural. claro. Vai fazer você durar muito mais anos na sua vida com saúde. Sem É verdade. independência, sem ficar numa cama, sem ficar numa cadeira, sem precisar de medicamentos para dor. O treinamento físico traz isso para você de forma mais abrangente. Né? Total. Eu tava querendo lembrar, eu tava fazendo força aqui pra lembrar. Tem acho que sei lá, uma série da Netflix, não vou lembrar agora o nome, Blue Whatever, Uhum. que é basicamente uma descrição de lugares do mundo em que se estudaram longevidade, porque a longevidade nesses lugares era muito alta. Os caras foram pegar lugares diferentes do mundo inteiro para dizer, meu, por que esses caras chegam nos 100 anos e o resto não chega? Né? Aqui, ali, não sei o quê. As respostas são óbvias, tá? O cara dorme melhor, o cara come melhor, Fazer atividade física. mas vai ter variações sobre essas questões, tá? Qual é a variável mais constante? Todos têm atividades que incluem força mesmo na terceira idade. Olha só. O tiozinho de não sei quantos anos faz força todo dia, fazendo a terra, fazendo não sei o quê, pega isso, pega aquilo. Então o cara tem uma massa muscular, um motor que fica preservado por mais tempo. E aí a conta é simples. Se você colocar numa coluna movimento e na outra coluna doença, é mega simples. Mais movimento, menos doença, menos movimento, mais doença. Simples pra caramba. É uma coisa básica, uma coisa simples, fácil, mas que a gente não dá a devida atenção, né? E Pois eles é, querem mas se preocupar. Qual é o nível de vitamina D daquele público? Porque se aquela vitamina D tiver em 40, aquele público vive mais. Não, é força. Exercício, é treinamento. Não, e aí foi legal você ter falado isso, porque, por exemplo, em boa parte dessas populações, os caras fazem isso aonde? Ao ar livre, tomando sol. E Vou aí, usar o óbvio teu que exemplo. o nível vai ser melhor. É claro, o Mas cara já qual tá... foi a consequência do processo? O cara não né? toma um comprimido. Exatamente. Aí Não aqui toma ele um quer comprimido. resolver o problema tomando um comprimido. O cara não toma um comprimido. Exatamente. O cara come bem, toma um vinhozinho à noite, não sei o Sim, quê. sim. Mas ele passou o dia inteiro com alguma atividade e boa parte dela demanda torque. Uhum. Então é aquele tiozinho que você olha o bracinho dele, tá lá, ó, o bíceps dele. Definido. Ele, entendeu? Sim, sim. Mó legal, fantástico. Vini, queria te agradecer. Esse bate-papo que foi literalmente um bate-papo. Um grande profissional, eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele é uma enciclopédia, ele tem um conhecimento absurdo. Como eu falei aí, o currículo dele é extenso, virou um amigo, um grande amigo. E teve aí uma disposição de tempo para vir até aqui para gravar pra gente. Falei, não tem como eu não gravar com o Vini. E na hora de prontidão ele falou, Fê, só me dá o horário e o dia que a gente combina isso aí. Claro. Então, muito obrigado, meu amigo. Imagina, eu que Obrigado agradeço. pelo bate-papo. Imagina, foi uma delícia. Foi fantástico, queria te agradecer de verdade. E claro, gente, se tiverem de sugestão, o Vini, eu ainda vou encher mais o saco dele para trazer novos Imagina. assuntos. E óbvio que vai ser bacana se vocês participarem do que vocês gostariam de ouvir, de mais assuntos correlacionados aqui à medicina esportiva, à ortopedia, treinamento, que a gente gosta bastante. Vai ser um prazer estar falando para vocês. Então, muito obrigado por assistir até aqui e será um prazer te ver no próximo capítulo.